punhal, ninguém tem o tal, conforme tá passado. Agora vá pra cadeia, você matou seu baldo. Pegou seu punhal, ninguém tem o tal, conforme tá passado. Agora vá pra cadeia, você matou seu baldo. Pegou seu punhal, ninguém tem o tal, conforme tá passado. Agora vá pra cadeia. Eu tenho 63 anos e o grupo tem 40 anos. A maior parte da minha vida eu passei fazendo parte desse grupo. Que a gente começou bem antes de existir o Arruá, já existia alguma coisa que a gente fazia nos centros sociais urbanos, e a gente também fazia no CEMIC, a gente fazia alguma coisa nas escolas da gente, mas a gente começa realmente, o Arruá começa realmente quando a gente chega na universidade. Eu me encontro na universidade com Socorro, Gorete e Nonato, e a gente começa a pôr em prática os exercícios que a gente conhecia de Augusto Boal, de Brecht, de outros autores, de algumas oficinas que a gente já tinha feito com o Neymar. A gente começa a reproduzir essas oficinas em encontros, tanto na casa de Nonato, como na casa de Socorro, na casa de Gorete. A gente começa a fazer esse tipo de pesquisa, né? A chegada foi de uma forma muito natural. Eu já conhecia o diretor Augusto Pinto, desde a adolescência, né, infância, a gente estudou juntos. E do nada o teatro foi surgindo, foi como se fosse uma continuação de nossas vidas. E do nada estávamos juntos, né, e do nada criou-se o grupo de teatro Arruaça. O meu início no grupo Arruaça de Teatro foi no ano de 2009, quando eu conheci Augusto Pinto. E eu iniciei no grupo Arruaça como contra-regra, né? Porque desde criança que eu tinha essa vontade de ser artista, que eu me apresentava em escola, né, com aquelas gincanas escolares, e sempre tive vontade de fazer teatro, mas aqui em Mossoró foi onde eu me encontrei, né? Então eu iniciei em 2009 como contra-regra, e em seguida, com poucos anos, eu já fui iniciando como ator. Minha primeira vez ao teatro, eu era muito jovenzinha, foi uma oficina que eu participei de Gesiel Figueiredo, um dramaturgo de Natal, e o César chamou para ele dar uma oficina de atores. Nessa oficina, o César escolheu algumas pessoas para fazer parte do grupo do César, no qual era o diretor Iramar Leite. E a partir daí, fiquei no César por um período, passei por vários espetáculos infantis, participei. E depois de 3 anos, foi na época que eu entrei na faculdade. Aí eu conheci Augusto, Nonato, Gorete, e a gente se propôs a se encontrar para fazer teatro. E nessa ideia da gente começar a estudar teatro, a pesquisar teatro, a gente pensa em montar um grupo. E esse grupo surge desses encontros, desses exercícios, de todas as tardes se encontrarem, né? E eu, por acaso, eu encontro num dos livros da coleção moçoroense, um texto que eu não me lembro de quem era, que diz que o ato das mulheres no começo do século XIX de ir às ruas todos os sábados, no domingo depois da missa, e ficar na praça, ela é chamada de arruar. E como a gente tinha essa ideia de que a gente ia fazer teatro de rua, porque na cidade não tinha nenhum teatro, a cidade não existia um espaço específico e um espaço que a gente pudesse ocupá-lo, e a gente pretendia ocupar a rua, a gente colocou esse nome Arruar. Mas sempre, todos os anos, a gente renovava a documentação do Arruar, porque um dia eu pretendia voltar. Socorro estava dando um tempo, né, porque ela estava recém-casada, tinha um filho pequeno, e Jânio estava em São Paulo. Nesse interim, eu saí do outro grupo que eu participava e resolvi retomar o grupo Arruar. E quando a gente retomou o grupo Arruar, a gente achou que o Arruar, só o verbo, era pouco. E a gente propôs a gente colocar o Aça, que já era uma referência a um outro grupo de Aracaju chamado Imbuaça. E a Arruaça estava muito bem
em relacionado àquilo que a gente estava fazendo. Aí depois do Grupo Arruá, eu dei um tempo, né, porque eu queria me dedicar mais à minha vida mais pessoal. E nesse tempo foi quando também o Grupo Arruá deixou de... Deu um tempo pelo Grupo Arruá, deu um tempo. Depois disso, eu voltei para o Grupo Arruaça. Já era Grupo Arruaça. Voltei para fazer o espetáculo A Farsa da Boa Preguiça. Nos Caminhos da Santa Madre Igreja, de Doriana Jorge Freire. Foi marcante porque era de uma época em que eu tinha muita dificuldade de decorar texto, como até hoje eu tenho, certo? Então, o que eu fiz para fluir o texto no momento da apresentação? Coloquei os textos grampeados numa Bíblia. A Bíblia era uma indumentária que o padre utilizava, certo? Então, eu ficava virando as páginas e lendo o texto. As pessoas davam a impressão que eu estava lendo a Bíblia. E no momento da apresentação, quando chegamos na coxia, eu me lembrei que tinha esquecido a Bíblia no camarim. Entrei em cena e consegui falar todo o texto tranquilamente, sem problema. E o meu primeiro espetáculo como ator foi nos Campos de Luís, né, que são vários poemas que ele fala sobre alguns causos que ele tem, que ele passou na vida dele, né. Então, o meu primeiro espetáculo foi esse, iniciei em 2009 como contra-regra e hoje já desempenho papéis como produtor do Grupo Arruaça e também como ator do grupo. Toda a minha experiência que eu vivi no Grupo Arruaça, é difícil dizer qual foi um marcante. Todos foram marcantes, porque cada espetáculo é uma experiência. A Farsa da Boa Preguiça foi um dos meus espetáculos quando eu cheguei no Grupo Arruaça. Foi um espetáculo muito significativo, que a gente participou de festivais. A gente andou muito com esse espetáculo em Fortaleza, aqui pelas Teatro de Mossoró, pelas ruas. Foi um espetáculo que viveu muitos momentos maravilhosos. Minha primeira experiência com o grupo foi ainda no ensino médio, no Moreira Dias, quando o Arruaça chegou com a proposta do projeto Ensaio Geral, onde nós montamos bordas de sangue para o Fest Verne, naquele ano de 2023. E dali surgiu um interesse na minha pessoa. O Arruaça, ele traz muitas oportunidades para mim. E também foi quem abriu as portas para mim. Foi quem me viu diante de outros, muitos outros. Foi quem me deu uma oportunidade, foi quem me convidou, me chamou e fez por onde eu estivesse aqui. Viajando nos Campos de Luís, a cidade era Lajinha, era um projeto do Sesc, certo? A gente tinha vários grupos se apresentando. No momento que o grupo que antecedia a gente terminou sua apresentação, todas as pessoas foram pegando, era no centro da cidade, era em praça pública, todas as pessoas pegaram suas cadeiras e foram se ausentando. E a trilha sonora do nosso espetáculo eram músicas bregas, né, de Bartol Galeno. E quando a gente sentou, subiu ao palco e começamos a cantarolar Bartol Galeno, as pessoas voltavam com empolgação e a praça novamente lotou. Eu tento, né, e acho que também dou de conta do recado, porque eu também ensino, né, sou pedagogo e me viro, né, final de semana eu sempre estou aqui, estou lá e sempre a gente dá um jeito. Para a arte a gente sempre está se virando e se reinventando, né. É um pouco, vamos dizer assim, um pouco difícil, porque eu faço 2 papéis, né, porque tanto eu faço a produção dos espetáculos do grupo quanto atuo. É complicado, é difícil, mas estou na luta, né? Tem uma equipe boa como Socorro Assunção, como o Jânio, como o próprio Augusto Pinto, e a gente vai também, né, tipo assim, dando as mãos para manter o grupo firme e forte. Augusto viu o espetáculo de Luiz Campo, é um cordialista de Mossoró, e a gente montou, né? Fez uma experimentação, e desse experimento a gente montou o espetáculo Luiz Campos. Nos Campos de Luís é um espetáculo que ele fala de um drama que ele passou, que ele era um boêmio das noites e que ele fala que em uma dessas noites dele andando nos bares da vida, ele se envolveu com a moça, que essa moça ele acabou descobrindo que era a própria filha dele. Então eu fiz de início, que esse espetáculo rodou durante 10 anos, de início eu fiz o vagabundo do espetáculo.
Quando eu fui fazer o próprio Luiz Campos no espetáculo, aí foi que eu vim sentir mais o drama, né? Porque eu fui fazer o personagem. E foi muito forte, porque a história já é muito forte, né? Como o espetáculo é um drama muito forte, que é a vítima do destino, que contava a história da prostituta Nessi, eu posso sim fazer uma leitura do espetáculo. Sei que meu valor está perdido. Depois da honra ferida, senti que o valor da vida tinha perdido. Sei que sou um ser imundo, vítima do cruel destino. Durmo com vagabundo, acordo com assassino. Acompanho, nenhum deles me assombra, porque anda na minha sombra cheios do fiel segredo, de modo misterioso, que no calor do medo e no calor amoroso, me tira a sombra do medo. Mostro aos meus apaixonados acenos indecorosos e os seus desvirginados. Aos inescrupulosos, tenho doenças venéreas que adquiri na miséria dos beijos falsificados, malditos beijos fingidos, por mixerias vendidas e por doença trocada. O grupo nunca se distanciou dessa ideia de que a gente tem um lugar chamado Nordeste, que a gente é nordestino e que tudo que a gente faça, mesmo que seja regional, ele tem um cunho universal, porque as histórias de dores, de sofrimento, de ciúme, de luta por liberdade, todas elas são universais. Então a gente sempre teve essa ideia de que o nosso trabalho de pesquisa é o teatro nordestino. Então, por isso que a gente montou muito Racine, por isso que a gente montou Ariano Suassuna, por isso que a gente montou Lúcio Ramalho, por isso que a gente montou Castro Alves, porque a gente tem essa ideia de que a gente deve cultivar esses nossos autores, né? Não que os outros autores de outras pátrias, de outros lugares, de outros centros, eles não sejam importantes, mas a gente quer fazer esse link com os nossos autores. Esse encontro nosso com Altimar Pimentel, com Ariano, com Lúcio Ramalho, nos remeteu também ao início do nosso grupo, que foi fazer teatro de bonecos. E como a gente tinha uma referência do teatro de Calungas de Mossoró, a gente primeiro montou o Azul Verso Encarnado em bonecos. Um espetáculo Romeu e Julieta. Foi um processo muito lindo nesse ano de 2025. Foi um espetáculo muito importante, um espetáculo, um clássico, né, em formato de cordel. Então nós trazíamos pessoas, né, atores, bonecos, música. Foi muito dinâmico, foi muito divertido e com certeza foi uma das melhores montagens minhas no grupo. E a gente tinha alguns... A gente era muito assim, inventava, criava as coisas e todo mundo tinha muita liberdade para fazer suas intervenções dentro desse espetáculo. E um dos componentes, que era Railson Paulino, ele disse para mim, vai ter uma surpresa. E a gente no espetáculo, no meio da praça, ele disse, vai ter uma surpresa. E eu não sabia o que era, né? E de repente, quando apareceu a cena dos cães, que tinha 3 cães no espetáculo, inclusive Socorro fazia um desses 3 cães, ele ligou fez uma ligação com uma pilha, uma bateria, e houve uma queima de pólvora. E a gente fez essa cena dentro. Então foi assustador e ao mesmo tempo foi engraçado, porque a gente não esperava que aquilo acontecesse. Existia uma peça que se passava em um velório e eu era o morto, não é isso? Augusto Pinto, né, com suas ideias, teria que ser uma cena realista, ou seja, eu como morto em um velório teria que ter um caixão. Augusto Pinto pensou, onde eu vou conseguir um caixão? Ele tinha um convênio funerário e ele falou, eu vou na funerária pedir emprestado um caixão. Só que o dono da funerária levou todo o velório para o shopping, levou todas as indumentárias, caixão, livro de presença, a foto de Jesus Cristo dizendo vai com Deus, etc. E de repente eu cheguei lá, estava um caixão igual, de verdade. Então entrei no caixão,
Só que eu coloquei uma condição, não vão fechar a tampa do caixão. Só que na hora fecharam a tampa do caixão. Eu vivi ali numa cena meio que realista. Então o caixão foi parafusado, eu não sei como que eu consegui respirar. O cortejo fúnebre foi pelos corredores do shopping. E eu aprontei uma com eles, né? Quando abriram o caixão, eu fingi que estava morto por um pedaço. Então assim, foi muito bom. Foi no final, quando eu penso na cena que eu fiz, mas eu acho que o artista é isso daí, né? Ele vive desafios. Essa história de a gente estar hoje trabalhando com o teatro de bonecos não é somente pela estética, não é somente porque a gente quer fazer algo diferente ou algo novo. É porque há necessidade do grupo de se reinventar enquanto grupo, de ocupar nichos na cidade e na região que ainda não foram ocupados. E também de fazer permanecer e continuar a existir uma forma de teatro que, no momento, ele está se acabando. Eu acho muito importante o trabalho do grupo com teatro de bonecos, porque traz algo que não é muito mostrado, traz algo que não é muito explorado. Então o grupo tem essa diferença, o grupo explora coisas novas, traz essa junção de espetáculo dos atores com os bonecos. Eu acho isso lindo e muito importante. Chuva, uma bota cor de uva, botei na pata traseira, de vacinei de Teixeira, de carbunco e queixo inchado, agora tá vacinado para o resto da vida. Eu acho, a palavra que eu dou para esse trabalho de Mamulengo é inovador, é uma inovação. Né? Aquela coisa linda, onde que os personagens de carne e osso se misturam aos personagens bonecos. A gente é teatro nordestino, a gente pretende falar e contar a nossa aldeia, que é o Nordeste, em Mossoró principalmente, e a gente hoje trabalha especificamente com o teatro de calungas. Né? Nós não somos calungueiros, nós não somos mamulengueiros, nós somos atores e atrizes que usamos o recurso do teatro de calungas. Eu conheci o Grupo Arruaça há 3 anos atrás, quando eu os convidei para dar um curso de teatro de calungas para 2 comunidades do programa TBC. E aí esse curso ele foi tão legal, tão bacana, que os jovens que fizeram o curso continuaram se apresentando, não pararam mais, e hoje nós temos do TBC 2 grupos de jovens que crescem com os bonecos, que crescem também a cada apresentação. Então eu me sinto muito privilegiada hoje de participar desses 40 anos do Grupo Arruaça e não vejo a hora de expandir esse nosso projeto para outras comunidades. Parabéns, Carlindo, parabéns, Augusto, parabéns toda a turma do Grupo Arruaça pelos 40 anos de grandes realizações. Um grande abraço. Que nós fomos ser palhaços de aniversário de criança. Faz tempo, né, que eu fui trabalhar no Hospital Tarcísio, mas quando eu cheguei lá, comecei a contar a história desses palhaços. Éramos 4 palhaços que, muito animados, saíamos para animar os aniversários das crianças. E quando foi um certo dia, cada um seguiu o seu destino. Um foi ser diretor de teatro, o outro também foi ser professor e diretor de teatro. A Socorro Assunção foi ser professora e a palhaça Paçoca foi trabalhar no hospital. E aí eu conto essa experiência, essa história também vivida com esse grupo de teatro. É por isso que eu amo tanto esse grupo. Um beijo para vocês, muita merda, muita saúde, muito sucesso, muito sucesso. Conheço o Grupo Arruaça há mais de 3 anos, né? Eu fui convidado para o festival Calungada pela primeira vez e o Grupo Arruaça está completando agora 40 anos e a experiência que eu
tive e tenho com o Grupo Arruaça, que é um grupo que tem a preocupação de agregar as pessoas. O Festival Calungada, né, traz pessoas de vários lugares, de vários estados, de várias localidades, de várias cidades. E eu, como bonequeiro, né, como artista popular, sou muito grato por participar das edições do Festival Calungada, né? Eu estou aqui passando para parabenizar o Grupo Arruaça por essas 4 décadas, né, de arte, de tradição. A importância do ponto de cultura e esse reconhecimento é importante não só para mim, enquanto diretor, enquanto componente desse grupo. É importante para todos nós que construímos essa nossa jornada enquanto teatro regional, enquanto teatro de bonecos, enquanto teatro popular nordestino, né? E é importante para a gente porque a gente já existia enquanto ponto. O ponto já existe desde 2010 que a gente luta com essa história de a gente ter um lugar, as pessoas que são interessadas não no nosso teatro, mas interessadas no teatro de bonecos, que é o nosso trabalho. É importante também para a comunidade, né? De ter um ponto de referência, um ponto de cultura e um ponto de permanência desse grupo na comunidade. E a gente escolhe aqui esse lugar, não é só porque a gente mora aqui, mas é porque a gente sempre se encontrou aqui, né? E porque aqui é um lugar carente, é um lugar esquecido pela cidade, é um lugar onde a arte não chega, onde os artistas não pretendem e as pessoas daqui também não vão para o centro para assistir os grandes espetáculos. O Arruaça representa para mim uma forma de eu expressar os meus sentimentos, expressar os meus desejos de mudança na sociedade, no mundo, na minha volta, na minha rua. O Arruaça também é para mim socializar o teatro da maneira mais prática, da maneira mais simples, porque se a gente tem um ator e a gente tem o público, o espetáculo ele acontece. Então a gente quer simplificar e a forma mais simples que a gente encontrou de simplificar e tornar menos cara para as pessoas é a gente fazer um espetáculo simples, um espetáculo na simplicidade, mas que tenha um contexto, que tenha uma grandiosidade de um grande drama, de uma grande paixão, né? Respeitável público, com vocês, o grupo Arruaça de Teatro. Lua, manda tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar os meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta e está dormindo. Canto e por fim nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu entre a neblina que esconde.